Você já sentiu como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés, mesmo quando aparentemente está tudo certo? Essa é a história da Márcia, é um exemplo real, doloroso de como uma situação traumática pode se transformar em um gatilho poderoso para uma crise de ansiedade daquelas que não avisam, que simplesmente chega e te domina. Para quem não sabe, Márcia Cristina Rodrigues é uma brasileira doutoranda que viajou para Paris recentemente, depois de concluir parte dos seus estudos em Portugal. Ela estava com o visto regularizado, documentação em ordem, tudo certo, segundo a matéria que eu acabei de ver no G1, e o porquê que eu faço esse vídeo direcionado a isso, porque esse não é um canal de notícia, mas logo nós vamos ver o que isso faz com a saúde mental das pessoas, e eu vou dar um relato meu também, porque eu já passei por isso, inclusive na França. Então fica aí se você tem curiosidade, pelo menos de saber o que acontece nos aeroportos ao redor do mundo, principalmente sendo brasileiro, ou se você está com crise de ansiedade. Esse é o canal onde a gente fala sobre isso, depressão, ansiedade, problemas de saúde mental. Então, como eu falei, a Márcia Cristina Rodrigues Silva, que é uma brasileira, doutoranda, que viajou a lazer para Paris, como eu disse, depois de concluir parte de seus estudos em Portugal. Ela estava com o visto regularizado, como a gente já falou, documentação em ordem, tudo certo, mas o que acontece? Ao desembarcar na França, meus amigos, ela foi tratada como uma ameaça pelos agentes locais. Ela foi separada dos demais passageiros, existe uma fila que eles fazem para isso, eu já vi, inclusive, quase fui colocado em uma delas, levada para uma sala com outros imigrantes, todos, nesse caso aqui, segundo a matéria do G1, todos negros. E segundo ela relatou, ela teve o passaporte retido, foi impedida de se comunicar de forma clara, intimidada pelos policiais que mal falavam inglês e ameaçava desde que se pisassem de novo em qualquer país europeu. Inclusive um deles tinha uma arma e estava ameaçando e disse para ela não pisar em nenhum outro país que não fosse Portugal, porque poderia ser pior para ela, segundo a matéria do G1, não sou eu que estou falando isso. Então ela foi forçada a assinar também um documento em francês, sem entender o que estava assinando, e depois disso ela foi deportada. Aparentemente esse documento a priva de pisar na Europa por até 3 anos. Mas o que a gente vai tratar aqui é o verdadeiro impacto disso, que não foi só o constrangimento. Foi o que causou por dentro dela, o que a partir dali começa a acontecer. Porque é assim que a ansiedade muitas vezes começa. Ela começa em silêncio. E aí a pessoa não percebe, ela vai gradativamente crescendo dentro da pessoa até explodir em uma crise de pânico. Então, na volta para Portugal, dentro do avião, segundo relatos da Márcia, ela teve a sua primeira crise de pânico. Sozinha, ela estava no avião sozinha, confusa, assustada com a ideia de enfrentar outro controle de imigração durante a escala quando ela chegasse no seu destino. E aí surgem os sintomas que muitos conhecem, mas nem sempre sabem nomear, que vai ser o suor nas mãos, sem motivo aparente, que foi o que aconteceu com ela, taquicardia, respiração curta, sensação de que algo muito ruim vai acontecer, e no caso dela, uma gagueira que nunca tinha existido antes. Tudo isso graças a esse encontro com esse sujeito totalmente despreparado ao desembarcar em um aeroporto francês. Esses sintomas não surgiram porque ela é fraca. Então muita gente vai dizer que isso é fraqueza, que isso é isso ou aquilo. Não é. Eles surgiram porque o corpo reage ao trauma, mesmo quando a mente tenta seguir em frente. Inclusive, essa é uma das maiores armadilhas para quem tem essas crises de pânico, de ansiedade, é não enfrentar o problema. É preciso enfrentar, é preciso resolver, mudar esses gatilhos e ter uma nova visão disso para que isso não te consuma. E isso é algo muito importante de entender. A crise de ansiedade não precisa de lógica para acontecer. Ela acontece porque algo dentro de nós se sentiu ameaçado, invadido e humilhado. E o nosso sistema nervoso vai gravar isso como um alarme que se ativa, que vai se ativar toda vez que uma situação parecida acontece, ou até mesmo
só de lembrar do ocorrido, principalmente só de lembrar do ocorrido, porque você está tentando afogar isso dentro de você, colocar para dentro e você não encara esse problema, então ele vai ser colocado para fora de alguma forma e vai ser através das crises. Então Márcia, ela relata nessa reportagem do G1 que depois da deportação ela começou a questionar a própria percepção da realidade, que também é um dos sintomas. Então ela começa a pensar, será que de fato foi racismo? Eles fizeram aquilo por quê? Será que eu não estou exagerando? Será que é comum isso acontece? Será que eu estou fazendo tempestade em um copo d'água? Não, não é comum, não é normal de acontecer. Ela tinha um visto regular, ela poderia entrar e sair sem maiores complicações. Só que isso acaba gerando um problema para a saúde mental dela, que agora ela vai precisar de tratamento, pois isso é uma bola de neve, começa a crescer. E esse tipo de dúvida é constante, esse sentimento de culpa e confusão são típicos de quem viveu um trauma psicológico. Porque além da dor, a pessoa passa a duvidar dos próprios sentimentos. Isso desgasta, desconsome, desorganiza a vida da pessoa. No caso de Márcia, infelizmente, é um retrato de algo muito maior. Pessoas negras, mulheres, imigrantes, né? E como eu vou relatar aqui, vamos colocar aqui também brasileiros que são vítimas de abuso ou discriminação nesses aeroportos por aí. Muitas vezes vivem experiências traumáticas que não são validadas, são minimizadas e ignoradas, e isso depois surge como um vulcão explodindo dentro da pessoa e às vezes ela não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E o impacto mental disso não desaparece depois do voo, ele vai ficar. Então é muito importante prestar atenção nessas coisas, porque fica no corpo, fica no medo de tentar de novo. Então a Márcia passou por isso. Toda vez que ela estiver entrando em um outro país, ela vai ter a ideia de que aquilo vai acontecer de novo. Então vai vir as crises de pânico, vai vir as crises de ansiedade. Agora ela vai precisar de tratamento. Porque além de tudo, ela ainda agora tem uma gagueira que surge do nada. E isso as pessoas que estão ali na imigração vai suspeitar. Ou seja, uma situação que levou a outra, que vai levar a outras diversas, que é sempre assim como as coisas acontecem. Então, como eu estava falando, o impacto mental disso não desaparece e ele vai se manifestar de várias formas. Como eu disse, o impacto no corpo, o medo de acontecer de novo, os pensamentos acelerados que não desliga na hora de dormir, né? Fica na ansiedade que parece não ter explicação, mas que tem uma história, tem um fundo por trás. Por que é tão importante falar sobre a saúde mental com profundidade? A crise de ansiedade, ela é importante frisar que ela não é frescura, não é algo que a pessoa escolhe sentir. É uma resposta natural a uma dor real. E o primeiro passo para curar é entender, validar, respeitar o sentimento. Se você em algum momento já teve uma crise sem entender o motivo, se já duvidou dos seus sentimentos, achando que estava exagerando, saiba que você não está sozinho. É totalmente comum isso acontecer. Seu corpo está tentando proteger você e ele protege através do medo, através desse tipo de sentimento que vai te manter em casa isolado. Seu corpo, para ele, ficar em casa é ótimo, ele não está em perigo. Então essa é uma defesa do corpo, mas não é uma defesa agradável. Sua mente está pedindo ajuda. Então, tudo isso merece ser acolhido com compaixão, não com julgamento. A gente sabe que o julgamento ele acontece por pessoas que, na verdade, elas que são fracas, aqueles que não admitem que passam por isso e não admitem que as pessoas tenham esse tipo de problema, que é um problema de saúde mental. Se você gostou desse conteúdo, se você quer conhecer mais sobre a história da Maria, vai no G1, lá tem a reportagem todinha. E se você já passou por isso, saiba que isso é comum. Inclusive, antes de encerrar esse vídeo, eu vou dizer o que aconteceu comigo na primeira vez que eu saí do Brasil. Eu era muito jovem, não tinha muita idade, uns 20 e poucos anos. Eu desembarco na Itália, sem saber falar inglês, sem saber falar nada, com um passaporte espanhol, porque o meu pai é espanhol e me dá o direito de ter a cidadania espanhola. Então eu desço na Itália e já na porta ali do aeroporto, quando abriu a porta do avião, na verdade, e ali quando abre a porta do avião, que a gente passa pelo primeiro corredor, tinha um paredão da polícia, que eu imagino que deve ser algo como a Polícia Federal Brasileira.
de policiais italianos. E eles começam a barrar os brasileiros de passaporte, na época verde, hoje é azul. Só que o meu era espanhol, então eu apresento o meu passaporte espanhol, eles olham para mim, abrem o passaporte e vê que na verdade eu sou brasileiro, estou com um passaporte espanhol, e aí eles começam a me fazer muitas perguntas, inclusive um deles falava português muito bem. Só que eu não tinha muita experiência e eu com certeza tive ali alguns sintomas como da Márcia. Fiquei confuso, gaguejando, tive um pouco de ansiedade, mas naquele tempo eu não tinha crise de ansiedade, crise de pânico, não tinha nada. Então, acabou que eles conversaram entre si lá, olharam meu passaporte e me deixaram ir embora. Eles perguntaram se eu tinha droga. E aí deixaram eu ir embora. Foi o meu primeiro episódio. Depois disso eu nunca tive outro episódio como esse. Sempre entrei e saí em qualquer lugar com o meu passaporte espanhol. Tive outras experiências que eu julgo abusivas, como uma vez que eu passo com o meu passaporte espanhol. E eu tinha um documento onde eu tinha preenchido que eu tinha tomado todas as vacinas, que foi obrigatório dentro do voo, que era Brasil para Londres, e quando eu passo pelo guichê e entrego o meu documento assinado, que eu tinha tomado todas as vacinas, a pessoa diz para mim, você é europeu, você não precisa disso, então é aquilo, o europeu ele não adoece, né? Então, o segundo episódio que acontece comigo, e o último, foi exatamente na França, onde a Márcia passou por isso, foi exatamente na França, eu voltava de um festival que aconteceu na França e estava pegando uma embarcação para descer em Londres. E no momento de embarque, pegaram meu passaporte espanhol, estava tudo certo, tem o chip, passou lá, só que no último momento, a pessoa ela leu aqui, está escrito aqui, Rio de Janeiro, que foi onde o passaporte foi confeccionado. E na hora que ele pega o passaporte e vê aqui Rio de Janeiro, essa pessoa olhou para mim e fez assim, E aí começou, me deixou lá, uns 10 a 15 minutos me fazendo todo tipo de pergunta possível, uma fila atrás de mim de umas 40 pessoas que estavam no ônibus que eu ia entrar, que a gente ia entrar no navio para poder ir para Londres depois, e fez aquilo, e eu entendi na hora que ele estava fazendo aquilo de propósito, porque ele não tinha como ele me barrar. O meu passaporte é um passaporte europeu, eu posso entrar em qualquer país da União Europeia, mas ele quis me constranger, essa foi a ideia. Só que eu já estava preparado para aquilo. Então, eu segui o jogo dele. Ele foi me perguntando, eu fui falando onde eu trabalhava, onde eu morava, tudo com muita calma, muita tranquilidade. Mas, no caso da Márcia, ela nunca tinha passado por isso e não tinha alguém para dizer para ela o que possivelmente poderia acontecer nesses países. Então, ela não teve uma estrutura e aí o que acontece é esses problemas de pânico, de ansiedade que acaba acontecendo e agora se ela não tratar vai acontecer diversas outras vezes. Como eu já sei que isso pode acontecer, eu já chego preparado. E eu sei que eles não podem me deportar porque o meu passaporte é europeu e eu posso entrar em qualquer país da União Europeia. Mas a gente sabe que episódios como esses não são impossíveis e é torcer para que a Márcia se recupere o quanto antes. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aí se você já passou por isso, porque a gente sabe que tem brasileiros no mundo inteiro e passa por situações diversas como essa. E vamos juntos construir um espaço de escuta, acolhimento e transformação, que é a ideia desse canal. Aqui, a sua dor, ela tem voz e sua saúde mental importa sempre.